aula. Que a aula começa agora mesmo, né? Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E para quem ainda não instalou, eu vou mostrar aqui. Veja, esse programinha, ele é parecido com os outros que vocês já conhecem, tá? Então, mas ele é igual? Não, ele não é igual. Ele é parecido. Parecido não é igual, tá certo? Então vejam que esse aqui, ó, esse aqui, ele vai ter o quê? Ele vai ter principalmente circuitos elétricos, eletrônicos. Eu já mostrei, né? Acho que esse programa para vocês uma vez já. Mostra aí como é que se baixa ele aí. Como é que se baixa? Eu mandei ele no grupo. Aí você só pega ele, baixa ele no seu computador e aí é só instalar. Eu mandei lá no grupo lá. Aí você ficar procurando, Walter, pega no grupo lá, tá? Mas o nome dele, ó, é Livewire. Livewire, tá? O nome dele é Livewire. Então, assim, é um programa que basicamente monta circuitos elétricos eletrônicos, tá? Vocês vão ver que nesse programinha a gente tem a parte de lógica, tá? Ó, as portas lógicas, né? Vai ter muita coisa. Vai ter alguma coisa do que a gente vai falar hoje, né? Vai começar a falar hoje, né? A gente vai ver alguns componentes. Não tem todos os componentes, tá? Lógico, esse é um dos circuitos que é encontrado no mercado. Você encontra muitos aí, né? É só você botar lá na internet aí, ó, softwares para elétrica e eletrônica. Vai ter uma infinidade, né? Esse aqui é bem simples, tá? Os componentes já são bem conhecidos, né? Então, eu acho que é mais uma ferramenta que você agrega ao seu conhecimento, tá? Você já conhece o Tinkercad, você já conhece agora o Livewire, e tem outros aí que a gente já sobrevoou por eles, né? Aquele outro que eu passei para vocês lá, como é que chama? Aquele de motor? Fugiu o nome agora. CAD-Simu. CAD-Simu, isso, CAD-Simu. Então, assim, são ferramentas, cada uma tem a sua particularidade. Então, assim, o CAD-Simu, ele é voltado mais para uma relação de motores, acionamentos, né? Tem até uma parte de hidráulica, né? De pneumática, eletropneumática, eletrohidráulica. Aqui não, aqui já é voltado mais para a eletrônica, mais para a elétrica. E aqui é tudo na parte de simbolismo, né? Então, o CAD-Simu, o Livewire, ele é voltado para simbolismo elétrico e eletrônico. Então, você precisa conhecer simbolismo. O Tinkercad, que era aquele que a gente viu anteriormente, ele já mostrava o componente como era fisicamente, tá? Então, tem um pouquinho de diferença. Então, aqui também a gente vai trabalhar com simbolismo, tá certo? Então, esse aqui é o programinha que a gente vai trabalhar em algumas situações. Eu vou passar para vocês alguns trabalhos também e tudo mais. Certo? Então, o nosso curso, nossa disciplina de eletrônica industrial, a gente vai focar principalmente num outro termo, ó, também conhecido como eletrônica de potência. Então, quando você ouviu a expressão eletrônica industrial ou eletrônica de potência, estamos falando da mesma situação, da mesma coisa, tá certo? Ambos falam a mesma linguagem, tá certo? Eletrônica digital ou mesmo eletrônica de potência. E aí nós temos, por exemplo, algumas aplicações da eletrônica, né? Ó, aplicações eletrônicas em estado sólido no campo da potência. Então nós temos aí algumas situações que convergem diretamente para esse tipo de eletrônica, né? Ó, sistemas e teorias de controle, circuitos, física de estado sólido, simulação e computação, máquinas elétricas, sistemas de potência, o próprio eletromagnetismo, eletrônica analógica e digital,
e processamento de sinais. Então, se você observar, são temas que nós já estamos trabalhando ao longo dessa jornada, tá certo? Então, são temas que nós estamos aí sempre falando ao longo da jornada. Então, vamos falar algumas novidades, algumas coisinhas interessantes, mas, no fundo, a gente fala da mesma coisa, tá certo? Mas, antes de começarmos aqui, deixa eu pegar aqui esse aqui, pronto. Então, o que seria a eletrônica de potência, né? Então, veja, é um ramo da engenharia que trabalha com processamento de energia. E qual é o objetivo? Alta qualidade e eficiência, tá certo? Então, falamos de eletrônica de potência, nós estaremos voltando para uma o quê? Qualidade e eficiência. E aonde a gente pode encontrar alguns exemplos, né? Encontraremos isso: carregadores, fontes de computador e satélites. Isso são só alguns exemplos. O que esses carinhas têm em comum? São circuitos formados por semicondutores e elementos passivos. Aí, vamos lá. O que é... Agora eu vou abrir aqui, né? Vocês já são praticamente técnicos agrícolas, ou técnico agrícola não, técnico em eletrotécnica, certo? É que eu me confundo, é que eu dou aula também para técnico em agricultura, técnico em edificação, é muita coisa. Então, agora, eu vou perguntar para os futuros técnicos aí que já são craques aí, esse negócio aqui, ó, de semicondutor. Alguém pode me dizer o que é? Alguém pode discorrer sobre o tema? Quem que se habilita? Pode ligar o microfone e falar. Diodos, resistores. Então, basicamente, né, quando a gente fala de semicondutor, a gente vai trabalhar com especificamente que é o diodo, né? Diodo. E aí, a gente vai falar do diodo, tá certo? Só que aí agora a gente vai abrir um campo de conhecimento nosso que a gente tinha só de um. Por exemplo, vamos perguntar para o grande técnico em eletrotécnica, está aí finalizando seu curso grandiosamente, será um excelente profissional. Eu vou perguntar aqui, deixa eu escolher aqui. Tá. Vamos perguntar para o nosso amigo Nonato. Nonato, meu brother. Nonato, se eu te perguntasse qual é a principal característica do diodo, o que você responderia para mim? Do diodo? É. Professor, por o que eu entendo, a principal característica do diodo é em um circuito, como é que eu posso lhe explicar melhor a característica dele? Porque, professor, a gente trabalha com diodo, mas não é diretamente assim, tipo na eletrônica, né? Só testa. Eu sei que lá nos testes que nós fazemos nele, é o seguinte, que um lado é negativo, né, que é o anodo, e o outro é o cátodo, certo? Certo. Se de um lado, se vai dar zerado, do outro lado vai dar alguma tensão para a gente poder trabalhar. O que você acha? Tá correto ou você pode me explicar melhor? Não, quer ver? Vamos fazer o seguinte, vamos perguntar agora para Raimundo. E aí, o que você acha que o Nonato tá certo? Ou você quer completar com o que ele falou? Diz aí. O segmento dele tá certo, professor. Do lado é um que passa energia e o outro não passa. Se ele, por exemplo, que eu me confundo, o diodo com o anodo. Qual é o que passa a energia e o outro que segura, né? Então, é isso mesmo. Só para a gente recordar, né? Lembrando que nós estamos relembrando, né? Diodo é um componente que a gente já conversou, né? Então, veja, o diodo, ele tem, a gente pode chamar de polaridade, né? Ou seja,
Um lado Professor. ele vai passar tranquilo, Oi, o professor. outro lado não. Diga. Se eu não estiver enganado, o positivo é o anodo, certo? Certo. E o negativo é o catódo. Estou certo ou estou errado? Tá certo. Tá certo. É isso mesmo. Então, veja, que nós temos aqui, ó. Bora retificar as informações. Já nós vamos começar a retificar já. Então, ó, veja que o diodo, ele tem uma passagem livre por um lado, e se eu for no sentido contrário, não terá passagem. Tá certo? Vocês estão vendo aí o símbolo dele, tá? Ah, mas aonde que eu vou aplicar o símbolo dele? Você vai aplicar aqui, ó, na montagem de circuitos eletroeletrônicos ou em algum projeto que você esteja vendo, tá? E aqui é a parte física dele, né? Também já vimos isso aí em sala. Como é que eu identifico o lado correto? Então, aqui dá para ver claramente, ó, que o diodo ele tem uma faixa, né? Uma faixa que identifica a polaridade dele. Então, ó, aqui nós temos o lado P, que é o positivo, o N, negativo. E aqui mostra como é a polarização dele, tá? Na formação da passagem, tá certo? Para você não montar errado. Beleza? Ó, condução, quando o diodo é polarizado diretamente. Bloqueio, quando o diodo é polarizado reversamente. Beleza? Tranquilo? Vamos falar de um outro componente xarope. Transistor. E aí, eu vou perguntar para um outro cara que também é um manjador de transistor, que é o Lucas. Lucas, o que você pode me dizer sobre o transistor? Pode abrir seu microfone aí, ó. Diga aí, acorda. Abre o microfone. Bora, Lucas, tô esperando. Tá fechado o microfone, tem que abrir. Eu sei que você tá emocionado. Vamos lá, vamos perguntar, enquanto ele tá, problemas técnicos lá. Vamos, Jadiel, diz aí, o que você me diz sobre o transistor? Ih, mas esse povo tá devagar hoje, hein? Tá devagar, tá dando sinal. Fala aí, cortou. Alguém vai, tô vendo que tá ruim para falar. Quem que pode me falar sobre o transistor aí? Pode abrir o microfone e falar. Não, ninguém quer falar? Meu Deus do céu, vocês estão com vergonha, é? O transistor tá difícil, né? Tá difícil? Ó, vamos pegar aqui, ó. Um semicondutor, né? Que pode ser usado para amplificar, para passagem de sinais e outras funções. Então, basicamente, num transistor, nós, com ele, a gente pode ter o quê? Ganhos, né? Como o Flávio falou, amplificações, né? O transistor pode ser um componente para chaveamento? Será que ele pode ser usado para fazer um chaveamento? Sim ou não? Sim. Sim, pode. Não pode ser um chaveamento? Porque é o que acontece. Quais são as partes que eu tenho do transistor? Bem, eu tenho quem? Base, eu tenho coletor, eu tenho emissor, certo? E o transistor... Opa, tá faltando 10 minutos. Então, ó, tá escrito aqui, ó, pode funcionar como amplificador ou como interruptor, chaveamento. Quem controla o transistor é a corrente de quem? Da base, tá certo? Então,
Vocês já conhecem o transistor, nós já vimos ele fisicamente, é aquele bichinho que tem 3 perninhas, né? E aí, quem vai controlar, basicamente, ele vai ser o quê? A corrente relacionada à base, tá? Quando nós estamos falando de transistores ou transistores, nós focamos basicamente em qual grandeza elétrica? Nós focamos na grandeza corrente, tá certo? Beleza? Então, ó, quando se fala de transistores, nós estamos focando basicamente na corrente elétrica, tá certo? Por que eu estou enfatizando sobre a corrente? Porque mais à frente nós teremos um componente parecido com o transistor, que nós não entraremos em foco na corrente, mas entraremos em foco na relação de tensão, tá? Mais para frente a gente vai falar sobre ele. Então, para você diferenciar o transistor, ele é utilizado muito para amplificação e também como uma função de chaveamento, tá certo? E aí, quem vai definir bem a relação do transistor é a corrente que passa pela sua base, tá certo? Base. Então, nós temos base, coletor e emissor. Ah, como é que eu sei quem é quem aí? Qual perninha é quem? Bem, vocês estão conseguindo enxergar aqui o transistor? Na parte chata dele, tem uma numeração, não tem? Provavelmente, naquela posição, terá mostrado quem é base, quem é coletor e quem é emissor, tá? Detalhe, para que vocês possam ficar cientes. Quando eu estou trabalhando com transistores, eu tenho os tipos NPN e o PNP. Também já vimos isso aí. Quando eu lembro que houve uma dificuldade lá atrás, quando a gente estava usando o Tinkercad, e aí vocês tinham alguns transistores lá com a sua codificação, tá certo? E aí eu passei uma codificação diferente e você não estava encontrando. Então, o que acontece? O que acontece? Cuidado quando você for fazer uma análise. Por quê? Você não tem que se atentar só ao código, mas ao tipo. Se eu te passei um tipo, por exemplo, NPN, independente do código, então eu posso estar usando um código lá, BC547, e aí eu falei para você, olha, procura o BC548. Aí a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Qual é a diferença de um para o outro? Ah, em termos de funcionalidade não tem? Não, eles são o mesmo tipo de transistor? Qual é o tipo? NPN. Então pode utilizar, tá? Então quando você for procurar um componente eletrônico, procure pelo tipo dele. Não vá diretamente pelo código, porque aí vai acontecer como esses dias numa loja aqui. Eu fui pedir um componente, eu passei a nomenclatura para a loja, a mulher não sabia o que era. Quando eu mandei a foto, é isso. Eu falei, Ah, não, isso tem. Olha aí, ó. Tá vendo? Isso é até ruim para a loja, porque o ideal é você ter o vendedor qualificado, conhecendo o produto que está vendendo. Agora, se isso não ocorre, veja, a mulher podia perder uma... Na verdade, ela perdeu essa venda porque eu comprei em outro lugar, tá? Então, é importantíssimo nós sabermos não só código, mas também conhecer os tipos, tá? No caso aqui, os transistores NPN e PNP, certo? Ó, para quem tem dúvida, então o transistor é baseado nessa relação aqui, ó. Nessa desenho que vocês estão enxergando aqui, ó. Ele transformando como interruptor, saturação. Lembra que nós calculávamos as relações corrente, tensão nas posições coletor, emissor, base, né? Mostrei para vocês a tabelinha ou gráfico relacionado aos transistores. Mostrei quando há
saturação e quando há corte. Quando tem saturação, a condição de corrente é máxima. Quando estou na relação em corte, é interrompido o sinal, tá certo? Isso para interruptores, tá certo? Tínhamos as curvas de saturação e tinham as curvas de corte. Para amplificações, então, ó, ganho na região linear. Região linear é uma região reta. Imagina eu pegar uma reta crescente, isso é região linear, tá? E aí, vocês sabem que quando trabalhávamos com o transistor, nós tínhamos o chamado ganho, certo? O ganho que, por exemplo, amplificaria o sinal de um microfone ou outro componente. Tá certo? Agora vamos começar a falar de uma coisa que ainda não vimos, que é o chamado MOSFET, tá? Quem aqui de vocês poderia me dizer, lógico, quem conhece, né? Me falar um pouquinho sobre esse cara. Alguém aqui conhece esse componentezinho que poderia me falar um pouquinho dele? O MOSFET? Quem quiser pode abrir o microfone e falar. Não? Ninguém? Eu já vi ele, Alex, muito em inversor. Inversor solar tem bastante. Só que eu queria entender como é que é o funcionamento dele. Aham. Sei Certo. onde ele é usado, agora eu queria entender o funcionamento. Certo. Alguém mais? Alguém quer falar alguma coisa? Flávio não quer falar nada? Não? Então, ó, vamos falar desse componente chamado MOSFET. Tá certo? Veja, ele é um pouco parecido com quem? Com o transistor. Certo? Por que ele é parecido com o transistor? Fisicamente, ele é parecido porque ele possui o quê? As três perninhas que vocês estão vendo aí. Tá certo? Beleza? Ó, ele é chamado de MOSFET porque é a abreviação desse palavrão aqui, ó. Metal Oxide Semiconductor Field Effector Transistor. Tá? Pensava que isso aí era um transistor, professor. É, isso aí eu já vi demais. Não, ele é parecido. Ele é parecido. Ele é parecido. Ele tem algumas funções. Ó, a diferença que depois eu vou mostrar até um videozinho aqui, ó. Você veja que esse G aqui, em relação ao D e o S, você vê que ele é isolado. Você vê aqui que ele é totalmente isolado, né? Ó, ele é como se eu pegasse isso aqui e analisasse os componentes internos dele, tá? E é um pouco diferente do transistor. Aí, ó, o nosso amigo MOSFET começa a ter algumas particularidades em relação ao transistor, tá? Quais são essas particularidades? Ele trabalha com tensão, tá? Então vejam que aí, ó, nós começamos a ver algumas diferenças, tá? Então o MOSFET, ele basicamente vai trabalhar com tensão, tá? Além disso, ele se assemelha muito a uma válvula. Como é o princípio de funcionamento de uma válvula? Todo mundo já deve saber como é que funciona uma válvula, né? Pode ser usado também para chaveamento, tá? Chaveamento é utilizado. A questão de amplificadores também pode ser usado, tá? E um outro ponto que o MOSFET é utilizado é a relação de resistência controlada, tá? Resistência controlada. Ó, para que eu possa continuar a falar desse negócio aqui, ó, o meu tempo tá acabando aqui, ó. Então eu vou fechar e vou abrir uma nova sessão, tá?